esse compromisso, né, de estar aí, como é que eu posso dizer a palavra, chamando, alistando tantas mulheres, né, para viverem o propósito delas, o chamado delas. E um dos propósitos muito fortes da sua vida é a maternidade, trabalhando com as mães, e que a gente sabe que ser mãe, como eu disse na outra live, não é você ser mãe de um indivíduo, mas é você ser uma mãe de uma geração inteira, né? Você, a partir daquela criança, você pode estar aí gerando um juiz, uma juíza, um próximo presidente, seja lá o que for, né? Pessoas que podem mudar completamente o rumo do nosso país, né? Do nosso futuro. E louvado seja o Senhor pela sua vida, viu? Mas vamos para o que nos interessa, porque eu falo demais, né? Misericórdia, eu já disse que eu quero falar bem pouquinho hoje. Vou falar rapidinho sobre esse tema maravilhoso, que é a obediência. Eu trouxe até aqui um colarzinho com a chave, ó. Uma chavezinha. Porque quando esse tema surgiu, assim, né, no meu coração, até compartilhei com Regina, a gente estava pensando no nome para dar para essa live, e eu disse assim, Regina, pode ser a obediência a chave que abre todas as portas. Porque eu estava ensinando a minha filha de 5 anos, através desse colar que eu mostrei aqui para vocês, eu pendurei no pescoço dela, e eu disse para ela, filha, eu vou te contar uma história. E aí eu contei uma história dizendo que existia um garotinho chamado Obediere, que é obediência, tem esse nome, né? Obediere, e que ele ganhou essa chave. E aí fui numa maneira lúdica de explicar para ela, eu fui explicando o que é a obediência realmente perante Deus, diante de Deus, o que é a obediência bíblica, né? Porque às vezes a gente pensa assim, se submeter apenas já é obediência, e não é, tá? Obediência para Deus é quando eu tenho a vontade. A vontade não era a palavra que eu queria usar, mas a gente tem o entendimento e a gente se submete, querendo se submeter, porque a gente entende que pode confiar naquele que está nos dando o comando. Ainda que a gente não entenda, ainda que a gente não saiba por quê, mas a gente, como os nossos pais, quando nós somos crianças, os nossos filhos também, quando crianças, obedecem um comando, muitas vezes sem nem saber por quê, mas porque eles confiam que aquele que está dando o comando, ele protege, ama e guarda a vida deles. E ele tem a intenção realmente de fazer aquilo. Porque às vezes a gente pensa assim, eu vou obedecer por medo. Não é obediência. Eu vou obedecer porque estão me obrigando. Isso não é obediência. A obediência para Deus é quando você realmente se sujeita, você se submete, você de verdade deixa que a sua vontade fique de lado, porque você decide confiar que a vontade do Pai, aquele comando, aquela voz de comando, vai na realidade te proteger, mesmo que naquele momento você não esteja compreendendo. Entendeu? Então eu expliquei isso muito bem direitinho para a Júlia. Ela ainda é muito pequena, ela não entende muito bem assim algumas coisas, mas através da forma lúdica da historinha, eu comecei a trabalhar isso na cabecinha dela. E aí as pessoas podem me perguntar assim, mas Carla, e se eu obedecer? Eu não estou afim de obedecer. Acontece, né? A gente é cristão, às vezes a gente escuta um comando do Senhor, mas a gente não está querendo obedecer aquele comando. Mas mesmo assim eu fui lá e obedeci sem vontade. Mas se você obedeceu, que na realidade, no fundo, o seu coração foi transformado, foi quebrantado, até o ponto de você decidir realmente baixar a bola e obedecer, você foi obediente. Agora, se você vai obedecer por uma barganha com Deus, se você vai cumprir aquela ordem para barganhar com Deus, se você vai cumprir aquela ordem por medo, se você vai cumprir aquela ordem porque está sendo obrigado, isso não é obediência. É como eu escutei uma vez a Ana Paula Valadão falando, que o pastor Márcio, que é o pai dela, dizia assim, que a mãe mandava o menino sentar e o menino não queria sentar. Aí mandava o menino sentar e o menino não queria sentar. Aí a mãe, de tanto falar, o menino sentou. Ele sentou porque a mãe obrigou ele a sentar, mas ele, na verdade, por fora, continuou de pé.
Por fora ele se sentou, mas por dentro, no coração dele, ele continuava de pé. Então, quando o nosso coração não se dobra, não se rende, a gente não realmente praticou a obediência.